Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Nós chegamos finalmente, irmãos, à etapa final da bibliografia de Jesus Cristo, de tudo aquilo que ele ensinou, de tudo aquilo que ele mostrou, de tudo aquilo que ele fez. Porque Jesus Cristo é o mestre que ensinou fazendo. E o desejo dele é que todos os seus seguidores façam o mesmo. Infelizmente, nós temos mais ensinos do que prática. E Jesus Cristo apontou para cada um de nós como praticar. Sabemos que muitos dão suas desculpas, diz que é difícil, diz que não pode, por aquilo ou por aquilo outro. Tem encontrado maneiras de fazer essas coisas de uma maneira cristianizada ou de uma maneira religiosa, que não vai mais no fundo daquilo que Jesus Cristo ensinou. Mas uma coisa eu garanto, o que Jesus Cristo ensinou, ele ensinou é para ser cumprido. Ou pelo menos você tem o desejo de tentar cumprir. Não se pode garantir 100%, mas o coração é medido por Deus. Para mim, para Deus, tanto faz aquilo que você diz, tanto faz aquilo que você pensa. Deus sonda o seu coração, Ele sabe sua real intenção. E a intenção sem a prática, ela é nula. Não adianta você ter o desejo no coração, o desejo na mente, tem que ser isso, tem que ser aquilo como Jesus ensinou, e não praticar. É preciso expor, é preciso colocar isso para fora. Por isso que Jesus Cristo disse, todos aqueles que ouvirem os meus ensinamentos e não praticarem, é como um homem que construiu sua casa na areia. A tempestade vai derrubar, não tem outra solução. Mas o que escutar e tentar praticar, colocar em prática, mesmo que se corte, mesmo que quebre seu ego, quebre suas vontades, mesmo assim ele praticar, tentar pelo menos, está construindo na rocha. Então, estamos naquele momento de paixão. Sobre a morte de Jesus Cristo, irmãos, nós conhecemos a mansão dos mortos. Quando muitos até dizem que queria saber o que é que acontece depois da morte. Essa é a grande pergunta da humanidade. O que há do outro lado? Como é que pode ser? Jesus Cristo ensinou simples, fácil, tranquilo, na história que ele conta do rico e Lázaro. Ele diz como é a mansão dos mortos, ou lugar que nós chamamos de inferno. Para muitos é um choque isso, porque como é que um paraíso de Deus está no local inferno? É porque nós demos o nome à mansão dos mortos de inferno completo. Mas a mansão dos mortos nós podemos dividir em 3 compartimentos. O paraíso, que é o seio de Abraão, para onde vão aqueles que morreram com a fé em Deus. O abismo no meio, que Jesus Cristo falou, onde estão presos os piores demônios, desde a queda de Lúcifer, os que seguiram Lúcifer. Os piores demônios estão presos ali, só serão soltos no Apocalipse. Porque Satanás finalmente vai receber a ordem de soltar, a chave para soltá-lo. Porque isso ele não pode fazer hoje. E do outro lado temos aquele lugar que nós chamamos realmente da palavra inferno, que é o lugar de tormentos, onde o fogo não se acaba, onde o bicho não morre, dor e sofrimento eternamente, é aquele local. Então são 3 compartimentos na mansão dos mortos, para onde vai todos aqueles que partem dessa vida para outra. Nós descobrimos que esses 3 compartimentos eram divididos e ficavam nas partes inferiores da terra. Por que nós descobrimos isso? Porque foi o apóstolo Pedro que disse que Jesus Cristo, quando morreu, desceu às partes mais baixas da terra. Então, nós ficamos ali no nosso estudo da mansão dos mortos, ou inferno, ou estágio temporário antes do lago de fogo e enxofre. Sabiam disso? O lago de fogo e enxofre, irmãos, é o estágio final, é o inferno eterno, como nós bem dizemos. Sabiam que o próprio inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo? O lago do fogo é que é o estágio final para todo sempre em sofrimento. Já o paraíso, que ficava ao lado do abismo, que do outro lado tinha o inferno, no meio o abismo, e do outro lado o paraíso, que era o seio de Abraão, foi levado para o céu por Jesus Cristo quando ele subiu aos céus. Mas antes, por que o paraíso ficava nas partes inferiores da terra e não no céu? Quer dizer que quando Abraão, Isaac e Jacó, os grandes homens de Deus, morreram, não foram para o céu? Não. Foram para baixo.
para o paraíso, o seio de Abraão. Olha, um lugar de delícias, prazer, descanso. Só que ficava embaixo. Por que Deus fez isso? É porque estes homens ainda estavam com pecado. E ninguém pode chegar diante de Deus em pecado, senão é fulminado. Eles não tinham condições de ir para o céu. Quando Jesus Cristo dá o brado na cruz, que paga pelos pecados de toda a humanidade, inclusive por aqueles que estão no seio de Abraão, o seio de Abraão, irmãos, propriamente é um estágio, é um período, enquanto Jesus Cristo viesse e derramasse o seu sangue puro, que realmente destruísse o pecado. Porque o sangue de animais, antes de Jesus Cristo, não perdoava pecado, não. Fazia acalmar a ira de Deus, mas o pecado estava ali ainda. Era só um ritual. Mas o brado de Jesus Cristo e o seu sangue na cruz, não. Queimou, destruiu, arrancou o pecado. Por isso ele pegou o paraíso, que era o seio de Abraão, que estava na face de baixo, e levou para o céu. Antes disso ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Oxi, como é que pode? Jesus Cristo pregou aos espíritos que estavam em prisão? Mas se já estavam em prisão condenados, há salvação ainda para quem está condenado? É claro que não. Então vamos ver por que isso aconteceu? Bem, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo do 4 até o 10, Paulo diz assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos nós, que é sobre todos, por meio de todos, em todos, Deus bendito. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Jesus Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu triunfando das alturas, depois da morte, levou cativo muitos prisioneiros, é o seio de Abraão, e deu dons para todos os homens. O que significa ele subiu? Diz Paulo: senão que ele também tenha descido às partes mais baixas da terra, às profundezas da terra. Aquele que desceu às partes mais baixas da terra é aquele também que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, desde baixo até em cima. Esse, irmãos, é Jesus Cristo. Essa palavra magnífica do apóstolo Paulo, sobre a trajetória de Jesus Cristo entre a mansão, logo após a sua morte na cruz, entre a mansão dos mortos e os céus. Por isso temos ousadia de dizer que, após deixar o ladrão na cruz, perdoado por Jesus Cristo, após deixar ele no seio de Abraão, no paraíso, Cristo parte para o outro lado da mansão dos mortos. É aqui, nesse ponto, que está a grande questão, irmãos. É muita controvérsia, dificuldade até dos estudiosos. E nossa também, é claro, né? Por isso vamos falar o que pensamos que possa ser. Não estamos confirmando que seja assim, mas é mais ou menos aquilo que entendemos. Se o Espírito Santo provar o contrário, estamos ouvintes a tudo que o Espírito Santo disser. A pergunta é: para qual dos espíritos em prisão Jesus Cristo foi pregar? Para os demônios no poço do abismo presos? Ou para os espíritos dos homens que estavam no lugar de tormentos, no lugar de sofrimento, ou, como nós chamamos, inferno? Ou até mesmo ele foi pregar para os dois grupos? E a última questão: quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo desceu e pregou os espíritos em prisão, realmente ele quis dizer pregou? Ou ele se referia a outra coisa? Porque depois da morte a gente sabe que não há mais jeito. E por que Jesus Cristo estaria pregando para espíritos já condenados? Bem, vamos ver o texto da Bíblia para termos uma ideia. Na Carta Universal do apóstolo Pedro, ou seja, em primeira Carta Universal de Pedro, no capítulo 13, o versículo 18 até o 20, está escrito assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, que somos nós, para levar-nos a Deus, mortificado ou morto, na verdade, na sua carne, mas vivificado pelo seu Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os mesmos que em outros tempos foram rebeldes quanto à longanimidade e paciência que Deus teve nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca da salvação. E nessa mesma arca foram salvas apenas 8 pessoas, 8 almas. Foram salvas das águas do dilúvio. Poucas pessoas. Observem que o apóstolo Pedro utiliza os exemplos dos homens rebeldes do dia de Noé. Mas é claro e evidente que ele não só se refere aos espíritos do tempo de Noé. Ele se refere também a todos os espíritos,
todas as almas que morreram antes de Jesus Cristo vir ao mundo para salvá-los, antes do brado na cruz, mas que nunca deram crédito ou nunca aceitaram que viria um Salvador para salvá-los dos seus pecados, porque Pedro usa o termo paciência de Deus. Paciência de Deus. Então, essa paciência vai desde Adão até quando Jesus Cristo deu o brado na cruz do Calvário e consumou o pacto da salvação. E essas pessoas morreram sem fé em Deus, sem paz, sem esperança de salvação, e não acreditaram em Deus, na promessa do Salvador que viria a este mundo. Então, o que acontece agora? Jesus Cristo vai para eles? É claro que não. Ou Jesus Cristo vai pregar para eles? É claro que não. Porque não tem mais jeito. Eles tiveram a mesma chance que os outros tiveram, que morreram com a fé de que viria o Messias, sim. E por que eles seriam melhores? Mesmo condenados, eles teriam esse direito ainda de se salvar? Não. Não. O direito é para todos. Se eles não quiseram, se eles blasfemaram, se eles disseram que não queria nada, essa vinda do Messias, problema deles. Os que aceitaram, que morreram com a fé, estavam no paraíso. Eles, porém, estavam no lugar de tormento. Mas por que Jesus Cristo foi pregar? Pedro diz. A expressão de Pedro em pregar é divulgar, mostrar, fazer todos conhecerem, confirmar aquilo que foi prometido. Ou seja, Jesus Cristo simplesmente apareceu diante deles. E eles viram que se cumpriu mesmo, que o Salvador foi ao mundo e morreu, e com seu sangue salvou todos os que acreditaram em Deus e morreram com esperança de serem salvos da condenação, de não irem para o inferno. Exatamente onde eles estavam agora. Esse mesmo inferno que eles agora estavam, esse exato momento que Jesus Cristo se mostra para eles, isso é uma pregação. Isso mostra o quanto eles perderam por não acreditar na promessa de Deus. E isso foi terrível para eles, porque ficaram sabendo que Deus é fiel e que eles foram rebeldes contra Deus. Após isso, irmãos, Jesus Cristo pega o seio de Abraão, arranca-o das partes mais baixas da terra e agora subirá aos céus e distribuirá dons para todos os homens. Vem agora, irmãos, a gloriosa ressurreição. Um dos pináculos e talvez o maior dos pináculos da nossa fé, segundo alguns estudiosos. Por isso, é muito importante acompanharmos atentamente este dia, pois é o primeiro dia da semana, segunda-feira para nós, mas para os judeus para nós o domingo é o último dia da semana. E o primeiro é a segunda, mas para os judeus não, para Jesus Cristo não. O primeiro dia da semana é o domingo. A palavra domingo original é A palavra segunda original é 2, segundo. Pois é, a segunda-feira é o segundo dia da semana e não o primeiro. O primeiro dia da semana é o domingo. Foi no primeiro dia da semana que um grande terremoto abalou as estruturas ali da terra, onde estava o túmulo de Jesus Cristo. Mas por que o domingo? Hoje nós temos a segunda como primeiro dia da semana, porque a religião chamada cristianismo mudou. Tirou do dia do sábado, que está na lei de Moisés, que é o último dia da semana, o sábado, sétimo dia. Tirou do sábado e colocou para o domingo. Por quê? Porque foi no domingo que Jesus Cristo ressuscitou. Então é o dia de descanso para nós, segundo a religião cristianismo. Bom, isso nem vai, nem vem, nem interfere em nada. Já que foi o dia que o Senhor ressuscitou, que deixe que fique assim. Mas para os judeus ainda continua o sábado como na lei de Moisés. O sábado é o último dia da semana e o domingo é o primeiro dia. Bom, então nós vimos ali o que aconteceu. 2 anjos desceram até o túmulo de Jesus Cristo. Houve um grande terremoto. Mas espiritualmente falando, o que aconteceu? Era a morte sendo implodida por Jesus Cristo de dentro para fora. Porque a morte, ela tenta manter as pessoas na mansão dos mortos. Seja no seio de Abraão, seja no abismo, ou seja no inferno propriamente dito. Ela tenta manter ele lá. No que ela tenta manter Jesus Cristo, nós vemos isso pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, no seu livro, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e versículo 24, diz que, aí já não é o apóstolo Pedro, Atos dos Apóstolos é o doutor Lucas, evangelista Lucas, quem escreveu. Era impossível a morte segurar Jesus Cristo, por isso Deus o ressuscitou dos mortos.
Ou seja, não havia forças na morte para segurar Jesus Cristo. No primeiro dia da semana pela manhã, houve o grande terremoto e a morte foi implodida de dentro para fora. Mas não para fora do túmulo. Para fora é o termo espiritual. Jesus Cristo já se levantou dentro do seu túmulo. Estava ali Jesus Cristo, ressuscitado em corpo, mas no seu corpo ainda. Não era no corpo glorioso. Porque senão, não precisaria dos 2 anjos agora que desceram e removeram a grande pedra da frente do seu sepulcro, para ele poder sair de dentro do sepulcro. Nós vamos estudar muito bem sobre o corpo glorioso, irmãos. Bem, nesta grande pedra, os 2 anjos quebram o selo do lacre imperial. O lacre de Roma, que estava lacrado aquele túmulo. Os guardas, mais ou menos entre 4 a 16 soldados fortemente armados, estavam ali, mas estavam desmaiados no chão, com a presença dos 2 anjos. Eles quebram o lacre do Império Romano, removem a pedra e Jesus Cristo sai. No meio do caminho, vindo ali para o sepulcro, está Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago. Aqueles que elas prepararam as especiarias, foi logo na sexta-feira, quando Jesus Cristo morreu. Só que no sábado ela não poderia levar essas especiarias para colocar no corpo de Jesus, porque o sábado é o dia de descanso para os judeus. Não pode trabalhar, não pode andar. É só estudar, fazer jejum, ir para a sinagoga, ler a Bíblia somente. Não pode trabalhar, não pode fazer nada. É um dia espiritual para Deus, é o sábado. Então elas deixaram para ir no domingo. Domingo de manhã já estavam no caminho indo para lá. No meio do caminho, elas estavam debatendo entre si. Mas a pedra que está lá na frente do sepulcro de Jesus é enorme. Nós 3 mulheres não vamos conseguir remover aquela pedra. Mas quando elas chegam ali no sepulcro, a discussão acaba. Por quê? Porque elas têm um espanto. A pedra está removida. Os soldados romanos desmaiados como se estivessem mortos. Elas ficam de olhos arregalados. Vão até o sepulcro. Tem um anjo na porta do sepulcro e tem um anjo dentro, sentada na cama de pedra onde estava o corpo de Jesus Cristo. O lençol estava no chão e o lenço que estava na cabeça de Jesus estava dobrado em cima. E o anjo sentado bem perto. Ela chega, ela não diz nada, em completo espanto. A voz chega a falta neste momento. Então o que é que o anjo diz para elas? Por que buscais o vivo entre os mortos? Vejam aqui, não está mais aqui. Ele ressuscitou e ele mandou a mensagem. Diga aos seus irmãos que vão para Jerusalém, que vão para a Galileia, que lá o verão. E digam também a Pedro. Era como se o anjo quisesse dizer, especialmente a Pedro. Por que Pedro, irmãos? Porque Pedro havia negado Jesus Cristo. A moral de Pedro estava muito baixa. Ele se arrependeu, é verdade. Chorou muito amargamente. Ele foi diferente de Judas. Judas não se arrependeu de ter entregado Jesus Cristo. Judas criou remorso por aquilo. Tanto é que o diabo cochichou na mente dele, ele se enforcou. Pedro não. Pedro se arrependeu. É como se você quisesse dizer no coração que jamais faria aquilo de novo. Foi arrependimento. Por isso o anjo diz, diga a Pedro em particular, que vá para a Galileia também. Porque era bem capaz de Pedro não ir, ainda com vergonha, por ter negado Jesus Cristo. Então, foi esta mensagem. Elas saem dali atônitas, ainda estão meio sem saber, meio como se a gente estivesse no ar, sem saber o que aconteceu. E elas estão tão atônitas que Maria Madalena volta de novo, não acredita naquilo, e começa a olhar e a chorar, olhar os cantos ali, procurando o corpo de Jesus Cristo. Ela não acredita na mensagem do anjo, e acredita mais como verdade que esconder o corpo dele mesmo. É nesta hora que o Senhor aparece. Ela não conhece, mas o Senhor aparece para ela e pergunta, mulher, por que tu choras? Maria Madalena responde para o Senhor, sem ao menos levantar a cabeça, nem reconhecer que estava falando com Jesus Cristo. Pensava ela que era o hortelão daquele local onde tinha muitas sepulturas, que hoje para nós é quem? O coveiro no cemitério. Traduzido para hoje seria o coveiro, né? O que cuida lá do cemitério das coisas. Então ela pensou que era o hortelã, ou o coveiro daquela área. E disse para ele, eu estou chorando porque levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Então Maria Madalena desafia o próprio Senhor que está ali na sua frente.
Jesus Cristo não pergunta: mulher, por que tu choras tanto? Afinal de contas, o que tu buscais? Um sepulcro? Um morto? Para quê? Maria Madalena agora pensa direitinho. Aí diz: será que foi ele que roubou o corpo do meu Senhor? Então ela diz para ele: Senhor, se tu levaste o corpo do meu Senhor, por favor, me diga onde colocou, eu vou pegá-lo e levarei. Jesus Cristo, vendo que havia muita incredulidade em Maria, para acreditar no óbvio, que era ele ali, diz: Maria, Maria. E quando ela escuta um modo de chamar, que somente o Senhor chamava, então ela levanta a cabeça e o reconhece. E ela diz, se ajoelha aos pés de Jesus Cristo, o adora, e diz: Raboni, Raboni, que quer dizer mestre, meu mestre. E na mesma hora, ela tenta se aproximar de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo diz aquilo que eu falei antes, que ele não ressuscitou ainda no corpo glorioso. Ressuscitou no seu corpo normal. Ele diz para ela: não, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E enquanto eu faço isso, diz a meus irmãos que vão para a Galileia, local que eu marquei, e eu os encontrarei lá. Porque agora eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus, para receber o que tem direito. É aí que ele vai receber o corpo glorioso, o qual também nós teremos direito um dia. E aqui, irmãos, ela sai alegre, mais satisfeita. Se encontra com as outras duas que ainda estão atônitas mais na frente. Jesus Cristo aparece para elas de novo, para dar mais certeza às outras duas, certo? Elas, quando vê ele, adoram ele, se ajoelham, né? E assim elas correm para avisar. A primeira pessoa que elas avisam é João e Pedro. E os dois correm para o sepulcro, porque não acreditam no que ela está dizendo. Enquanto isso, Jesus Cristo está recebendo do Pai o corpo glorioso. Quando eles chegam lá no sepulcro de Jesus Cristo, João corre mais do que Pedro. E quando chega lá, fica na frente do sepulcro. Ele olha os soldados caídos, olha a pedra removida. Ele não estava acreditando nas mulheres. Mas agora acredita por quê? Porque ela vê os soldados de Maria. Ele vê os soldados romanos de Maria. As mulheres não podiam fazer aquilo com os soldados. As mulheres não podiam remover aquela pedra enorme que estava na frente do sepulcro. Então ele fica ali pasmado diante daquilo. Pedro chega depois, só que Pedro entra logo no sepulcro, ele não fica olhando do lado de fora. Aí João entra depois que Pedro entra, os dois ficam olhando para um lado, para o outro. E a Bíblia diz que é nesta hora que todas as palavras de Jesus Cristo voltam à mente deles, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E é onde eles estavam, no domingo pela manhã, terceiro dia da morte. Estava se confirmando ali diante deles que Jesus Cristo realmente estava certo. Então, eles foram para casa. Que Deus nos abençoe. Que o impacto das palavras de Jesus Cristo sejam verdadeiras. Que realmente nós tenhamos fé antes dele provar tanto que a sua palavra se cumpre. Não sejamos desta forma. Porque nós somos assim todas as vezes. Tudo quanto foi escrito foi para nosso ensino que foi escrito. Não precisa demorar tanto para poder acreditar no óbvio. Ele precisava provar diversas vezes para que os seus próprios seguidores, seus próprios apóstolos, acreditassem naquilo que ele havia falado antes de acontecer. Que acreditemos antes. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus Cristo. Amém.